melhor noite, amada comunidade, família da fé, projeto Amor Eterno, Palavra Fé. Vem trazer, através do Espírito Santo, que vai ministrar este estudo hoje, profundo aos vossos corações, com o tema A Família no Plano de Deus, Aliança e Unidade. Famílias guiadas pela mente de Cristo, livres do jugo da lei, seladas na aliança, na graça de Deus. Amados irmãos, querida família da fé, é com o coração cheio de gratidão que eu me coloco diante de vocês hoje. Estamos vivendo dias em que o Senhor está restaurando casas, alianças e corações, não pela força da carne, mas nem pela rigidez da letra, da lei, mas pelo poder transformador da graça de Deus. Vivemos hoje, nos dias atuais, vivemos hoje, depois da cruz, sobre uma nova aliança. E é isso que precisa ficar muito claro no entendimento das famílias. Ainda existem muitos lares que sofrem não por falta de amor de Deus, mas por falta de conhecimento sobre o que Cristo já consumou. É por isso que hoje eu quero que vocês se abram para ouvir algo que vai mudar completamente a maneira como você vê a sua casa, o seu casamento, seus filhos e seu relacionamento com Deus. Esse estudo hoje não é apenas uma mensagem, é uma chave espiritual que o Espírito Santo quer entregar em suas mãos, para que você deixe de lutar com suas armas humanas e comece a edificar a sua família com a mente de Cristo. Hoje, vamos falar da diferença entre viver na antiga aliança cheia de culpa, exigências, medo, juízo, e viver na nova aliança, que é cheia de graça, perdão, direção e vida abundante. Este estudo é para famílias que estão cansadas de tentar e não ver resultados. Pais e mães que sentem que estão perdendo o controle. Cônjuges que não sabem mais como recomeçar. Jovens que carregam feridas da criação dura. E todos aqueles que precisam entender o que significa viver debaixo da graça. Hoje, o Espírito Santo está aqui. Está aí com você. Ele vai falar com você. Não como um juiz da velha aliança, não, mas como um pai amoroso da nova aliança, que corre ao seu encontro com vestes novas, com pão fresco e com perdão eterno. Amém? A família foi sonhada para a unidade, mas somente na graça ela é curada. Deus criou a família para refletir
a unidade do céu. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas o pecado separou. A lei foi dada como sombra. E somente em Cristo a família é restaurada por completo. Você está entendendo? Somente em Cristo a família é restaurada por completo. Na graça de Deus, que a família é restaurada por completo. Vamos falar agora sobre antiga aliança, nova aliança e qual é o fundamento da sua casa. Vamos fazer a diferença das duas agora neste momento, preste atenção. Vou começar falando sobre a antiga aliança, lei antes da cruz. Nós temos que saber a diferença do que é lei da antiga aliança e o que é graça na nova aliança. Porque se nós não sabemos a diferença, nós vamos tropeçar na maneira de falar, na maneira de viver. Nós vamos estar também induzindo a outros também cair no mesmo erro, se a gente não tiver sabedoria. E quem pode nos ajudar é o Espírito Santo de Deus através da revelação da graça de Deus. Vamos juntos seguir? A antiga aliança na lei antes da cruz, ela foi baseada no mérito humano, composta de mandamentos, sacrifícios e obrigações, produzia medo. Na antiga aliança produzia culpa e condenação, dependia da obediência da carne para ser aceito. Mas a palavra nos orienta em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, assim: Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Isso aqui é lei da antiga aliança. Presta atenção, vou ler novamente, presta atenção. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Na velha aliança, olha o que diz. Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. As famílias eram sustentadas por sacrifícios repetitivos. E a culpa nunca cessava. Então, se errasse, não podia errar em nenhum ponto. E na antiga aliança era 613 mandamentos. Então, era sacrifício, tinha que ficar fazendo sacrifícios repetitivos, sentia-se culpa e nunca conseguia pagar o preço, nunca conseguia cumprir, né? Porque constantemente estava errando. Então, na velha aliança era assim, condenação, morte, juízo, né? Mas eu quero te dizer, aqui é a velha aliança, eu quero fazer a diferença da velha aliança. Essa é a velha aliança que eu estou dizendo para vocês. Qualquer tipo de sacrifício para tentar agradar a Deus não vai dar certo. Não é da vontade de Deus. Eu digo os sacrifícios de tolos que tenta querer fazer barganha com Deus, querer fazer jejum, querer fazer oração. Oração, eu digo assim, aquelas orações repetitivas, né? Impor mãos na cabeça das pessoas, ir no monte, pagar dízimo, tudo isso é da lei da antiga aliança. Na nova aliança, nós não vivemos esses rituais, né? E as pessoas colocando também na velha aliança, vivendo, né? A velha aliança, na nova aliança que estamos vivendo, muitas pessoas estão vivendo essa velha aliança, com seus rituais, com seus dogmas, com seus preceitos, né? Então, ficam fazendo sacrifícios de tolos, e Deus não se agrada, porque ele falou que é melhor obedecer do que se sacrificar. Isso que ele quis dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a obediência, ela começa no verdadeiro culto racional da graça de Deus a qual estamos vivendo. É ser racional, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele não quer sacrifício de tolos, entendeu? Ele quer obediência. Ele quer o amor puro, é o amor verdadeiro, o amor que compreende, que vive a justiça de Deus, que vive a misericórdia, que vive o perdão. O amor que é bondoso, é compreensivo. O amor de Cristo Jesus. Amém? Vamos falar agora da nova aliança, que fala sobre a graça depois da cruz. Baseada a graça
A nova aliança, baseada na graça depois da cruz, ela é baseada na obra consumada de Cristo. Ele consumou. Amém? O sangue de Jesus já nos perdoou e nos justificou. Não há mais condenação, mais reconciliação. Nós já somos. Depois da cruz, nós nascemos já debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Já nascemos santificados, purificados, abençoados, reconciliados, perdoados, debaixo da graça de Deus nós nascemos. Amém? Vivemos pela fé, guiados pelo Espírito e não pela letra. Presta atenção. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você compreende aqui? Aqui não tem mérito humano na graça de Deus. Aqui toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor Cristo Jesus, o ressuscitado em nossos corações. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Não há condenação para aqueles que vivem a graça de Deus. E não há mérito humano para quem sabe que o dom é de Deus e que a salvação não vem dos homens, vem de Deus. Entendeu? Romanos capítulo 6, versículo 14. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, 14. Entenda e compreenda. Não estamos debaixo da lei, que é a velha aliança, o velho pacto, o Antigo Testamento, mas estamos debaixo da graça. Eu quero dizer para você que a lei não pode curar o lar da Antiga Aliança, não pode. O velho pacto, o Antigo Testamento, ela não pode curar o lar. Só a graça pode. A lei, no Antigo Pacto, na lei de Moisés, ela dizia que se errar, morre. Mas a graça de Deus, a qual nós nascemos já debaixo da graça de Deus, ela diz assim, ó: se crer, viver. Se crer, vive. Se você crer, você vive. Apenas creia. Creia no Espírito Santo de Deus que está com você, que habita em você, no seu homem interior. Simplesmente, creia, tenha fé. Isso basta, porque a sua graça nos basta. Amém? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Famílias que vivem tentando merecer o amor de Deus entram em religiosidade. E qual é essa religiosidade? Culpa, cobrança e orgulho. Isso gera lares doentes, frios, sem perdão. Já a família guiada pela graça de Deus, olha a diferença. Ela perdoa como foi perdoada, ela ama como foi amada, ela ensina com mansidão, se arrepende com liberdade, serve sem buscar aplausos. Entende aqui a diferença? Viva pela graça de Deus, a sua graça nos basta. E aqui eu quero colocar em pauta alguns versículos, alguns exemplos, na verdade, bíblicos da luz da nova aliança. Entenda, compreenda, preste atenção. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim: Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Antes da lei, Deus já justificava pela fé. Sua promessa, Isaac. E Isaac, ele é da velha aliança, Isaac. Agora, sua promessa, Isaac, foi fruto da graça.
Isaac foi fruto da graça, não do esforço de Ismael, que foi no antigo pacto. Me perdoe porque eu disse Isaac na velha aliança. É o Ismael. Isaac é da nova aliança, que é a graça, debaixo da graça de Deus. Então, sua promessa, Isaac, ele foi da graça, não do esforço, né? Do esforço humano. É Ismael, do antigo pacto. Entende aqui a diferença? Então, antes da lei, Deus já justificava pela fé. Amém? Davi. Aqui eu estou dizendo alguns exemplos bíblicos à luz, tá? Alguns exemplos bíblicos à luz da nova aliança. Preste atenção. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha, presta atenção aqui na história de Davi. Mesmo com erros graves, Davi foi perdoado. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Salmos 32:2, Romanos 4:8. Davi experimentou o favor da graça antes da cruz por causa da fé. Amém? Paulo, o ex-religioso que entendeu a graça. Antes, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Antes, eu era perseguidor, mas a graça de Deus me alcançou. Aqui, Paulo entendeu que só a graça sustenta famílias libertas da condenação e cheias do Espírito. Amém? Esses são alguns exemplos bíblicos trazendo o entendimento à luz da nova aliança. A família de hoje precisa saber, precisa ter esse conhecimento, entendimento, compreensão. Deus, ele não está bravo. Deus não está exigindo perfeição. Ele está oferecendo reconciliação da seguinte maneira: nós, na nova aliança, já somos reconciliados desde que nós tenhamos entendimento da vontade de Deus. Você já é reconciliado a partir que você tem entendimento. Tá entendendo? Então Deus, ele não exige perfeição. Ele já nos ofereceu a reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Preste atenção, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Famílias presas em culpa, tradições humanas e ameaças espirituais precisam ouvir as boas novas hoje, na graça de Deus. Você compreenda, você não precisa ser perfeito. Jesus já é a sua perfeição. Você entende? Você pode sim recomeçar. Deus não está contra você. Ele é Pai que corre ao encontro do filho que está desconectado. Tá entendendo? A mente de Cristo no lar, fruto da nova aliança. Entenda, a mente de Cristo no lar, fruto da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que
temos a mente de Cristo. Você crê? Receba, toma posse, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo no lar, ela gera amor incondicional. A mente de Cristo no lar, ela gera perdão constante. A mente de Cristo no lar, ela gera honra sem merecimento. A mente de Cristo no lar, ela gera direção do Espírito Santo. A mente de Cristo no lar, ela gera liberdade com responsabilidade. A mente de Cristo no lar, ela gera serviço com alegria. Você toma posse dessa palavra, é de graça, é para você. Você é propriedade desta graça maravilhosa. Desde que você compreenda estas verdades da graça de Deus, a sua graça, ela nos basta. É tudo o que precisamos. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, a cada dia de oportunidade. E é a sua graça. Ah, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele, jamais estaríamos aqui. Jamais. Sua graça que nos basta é tudo o que precisamos. Receba essa palavra com fé, com alegria no seu coração. Ser livre. A graça de Deus, ela nos dá liberdade para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem essas condenações religiosas que vemos por aí para querer agradar a Deus, sendo que Ele já deu tudo para nós. Nós só temos que agradecer. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que exalamos, ela vem. É Deus. É Deus que nos concede esta graça maravilhosa. Nada podemos fazer se Deus não lhe der este favor, esta bênção. Nada podemos fazer sem Deus. Tudo é Ele. A direção das nossas vidas, para dar certo em tudo que vamos viver, tem que vir dele. Nós temos que pedir sabedoria para Deus para saber viver. Sem a direção do Espírito Santo de Deus, nós nem existimos, nós estamos totalmente excluídos, assim, mortos, né? Vazios. Sem direção, sem propósito, sem plano. Então basta, na nova aliança que estamos vivendo, na sua graça que basta. Basta crer, confiar, ter fé e fazer a sua vontade. Ser obediente a fazer o bem, a viver o amor eterno, a viver os frutos do teu Espírito Santo, a viver a justiça de Deus todo dia, com sinceridade no seu coração. Ser como Cristo é, agindo através do teu Espírito em nós, uma pessoa bondosa, uma pessoa paciente, uma pessoa fraterna, uma pessoa direcionado pelo grande eu sou, sabendo que a sustentabilidade da tua vida, na sua mente, no seu corpo, em tudo que for viver, vamos dizer, ele quer um coração inteiro, um coração transformado. Ele só quer isso. Ele quer a nossa sinceridade,
a nossa verdade em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador que adora a Deus, que ele tem prazer, é o coração sincero diante de Deus e diante dos homens. Nós vivendo esta verdade, ela não volta vazia. Quando a palavra da graça chega, ela chega para transformar, ela chega para cumprir. E aqueles que ouvem com o coração e colocam em prática, por amor a Deus, amor, temor, respeito e pela o reconhecimento que você tem da presença do Espírito Santo de Deus em você, sua vida é transformada dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. E você começa a sentir o mover de Deus na tua vida de uma maneira especial, maravilhosa. Viver a verdade que nos liberta de qualquer engano religioso, que não esteja de acordo nem alinhado com a graça de Deus, e viver essa verdade é ser feliz, é sentir a liberdade em Cristo Jesus, mas com responsabilidade de saber o que está fazendo, de estar vivendo debaixo da graça de Deus, mas ter o discernimento do Espírito Santo de Deus a saber viver na sua presença. Pois não andamos, não vivemos, não fazemos nada escondido, jamais. O Senhor, Ele é onipresente, né? E Ele habita o poder em nosso homem interior, aqui na mente. Nós temos o discernimento do bem e do mal. Tudo que chega a nós, a nossa mente, o nosso coração, ela, para nós vivermos, lutamos todos os dias e a vitória só vem se a gente, né, se esforçar, se a gente nos perseverar, né? E nós temos que ter foco, nós temos que ter plano, nós temos que ter propósito na nossa vida todo dia. Nós temos que nos conhecer em Cristo primeiro. E quando a gente se conhece em Cristo, nós entendemos melhor a vida. E a palavra é maravilhosa, você saber a mente de Cristo, porque você aprende a se proteger do mal que existe na mente daqueles que ainda não conhecem o Cristo vivo ressuscitado. Nós conhece através da verdade, nós conhece as intenções do coração, porque a verdade nos revela. Então, é maravilhoso nós ter um entendimento da palavra de Deus, porque ela nos guia, ela ilumina a nossa mente, o nosso coração, nossa vida, nossa história. E nós aprendemos a ser sábios na presença dele para viver os frutos do Espírito Santo de Deus, a ter sabedoria em tudo que for fazer, planejar, conquistar, a dar valor nas bênçãos que o Senhor nos presenteia. Porque o maior prazer de Deus é nos surpreender. E eu vivo por esta graça e eu vivo essas bênçãos que o Senhor nos proporciona, nos abençoa, sem exigir nada, simplesmente porque Ele nos ama e porque Ele se compraz daquele filho que vive por esta palavra. Eu sou prova viva e se estou aqui é para te ajudar também, seguir a mesma unidade do Espírito Santo de Deus e viver também esta bênção maravilhosa, que ela é abundante. Nós não conseguimos guardarmos tanta bênção que ela transborda para nós, sem que a gente venha querer repartir este pão tão sagrado, tão divino, tão maravilhoso e transformador. Estou muito feliz de estar aqui
levando a vocês esta palavra de luz abençoada por Deus, na direção da tua vontade. E creio, pela fé, que esta palavra já alcançou corações que necessitavam de ouvi-la. E com isso, com este resultado, você vai ter vida. Você vai ter uma vida, porque essa palavra, ela ressuscita. É a palavra, o pão vivo. Essa palavra é o pão vivo. Ela ressuscita os nossos corações e nos transforma em pessoas melhores. Vamos, neste momento, confessar a nossa fé sobre minha casa debaixo da nova aliança. Declare com fé comigo. Amém? Eu creio na nova aliança selada pelo sangue de Jesus. Minha família está debaixo da graça, não da lei. Em meu lar, não há espaço para condenação, apenas reconciliação. O Espírito Santo guia nossas palavras, decisões e emoções. Nossos erros são cobertos e nossas feridas são curadas. A mente de Cristo vive em nós. Somos uma casa fundamentada na nova aliança, sem fermento da velha religião. Somos livres para amar, livres para servir, livres para viver em paz. Cremos, recebemos e confiamos. Amém. Glória a Deus. Obrigada por você estar ouvindo esta palavra direta do Espírito Santo de Deus a ministrar ao teu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela nossa unidade em espírito e verdade, pois estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o ressuscitado em nossos corações. Louvo e agradeço a Deus pela sua existência. Estou muito feliz por você existir e por você a cada dia estar crescendo e avançando. E o maior prazer daqueles que vivem para Deus é se sentirem satisfeitos no Senhor. E a nossa satisfação está em viver o que nós estamos vivendo aqui agora. É que você receba, através dessa palavra, a luz do conhecimento da graça de Deus e que sua vida seja transformada e você venha viver o que o Espírito Santo nos faz sentir quando a gente ouve e coloca em prática. A felicidade. Então, nós cremos que através dessa palavra você vai se sentir transformado através das atitudes de fé, colocando agora em prática depois do ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo Jesus. E aí, o retorno é que a consequência boa é bênçãos sem medidas. Amém? Louva a Deus e agradeço. Obrigada. E quero dizer para você que hoje é sábado. Amém? Hoje é dia 26 de julho de 2025. Amanhã é dia 27, domingo. E amanhã nós vamos dar continuidade. E amanhã o estudo vai ser sobre a humildade no coração. Eu aguardo vocês. Amém? Até lá. Abraço fraterno. Graça
e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.